CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor supermercadista. Eu converso com a Sandra Vicari. Ela é EVP de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Açaí Atacadista. Sandra, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Para mim é um enorme prazer, é um privilégio poder estar aqui com você hoje, especialmente falando de um tema que é tão relevante para todos nós. Sandra, a gente sabe que o atacado está em plena ascensão no país, com a entrada de muita gente que quer adquirir mercadorias com preço menor. E isso não acontecia há cerca de 4, 5 anos, né? Quando os atacadistas atendiam majoritariamente os pequenos empreendedores e pequenos comerciantes. Conta pra gente como é que tem sido esse crescimento com a adesão da população. Acho que cada vez mais o consumidor final também procura um melhor negócio, né, para suas compras. E aí isso fez com que ele se voltasse para os atacados. Hoje nós temos como proposta de valor ter preços competitivos, né, então oferecer para o nosso cliente o melhor negócio, e é isso que ele busca e que ele tem encontrado, com certeza, em nossas lojas, dado que a gente vê um aumento significativo desse público presente aí em todas as nossas unidades. Hoje a gente tem quase 50% do nosso público composto pelo cliente final, né, que a gente chama, e não só por empreendedores. O cliente PJ continua sendo um cliente importantíssimo e um dos nossos principais clientes, mas a gente também tem um crescimento muito grande do consumidor final nas nossas lojas, e eu acredito muito que tem a ver com essa economia que ele consegue encontrar na compra, né? Não é em produtos específicos, no total da compra, ele consegue hoje ter uma economia de 10 a 15%, então isso com certeza é um dos principais motivadores deles estarem buscando o atacado hoje para fazer as suas compras. Tem a questão do preço, que é uma variável super importante, talvez no topo aí, mas também, Sandra, tem a questão da maior variedade de produtos, que há algum tempo não existia no atacado, né? Sim, tem a variedade de produtos, serviços que ao longo do tempo também nós fomos implementando. Então, esse cliente é um cliente mais exigente, né? Um cliente oriundo dos supermercados de vizinhança, que tem um atendimento, né? Um serviço mais personalizado. Então, o nosso principal desafio hoje é garantir, atender essa expectativa, garantir uma experiência satisfatória. Então, a gente evoluiu seja no modelo de loja. Então hoje as nossas lojas têm ambientes muito agradáveis para o cliente, né, com ar-condicionado, com iluminação, ele encontra facilmente todos os produtos. Então a gente também evoluiu no nosso modelo de loja para oferecer essa experiência satisfatória para ele e oferecer, além de produtos, no maior número de produtos, de categorias, a gente oferece hoje também serviços diferenciados. Então, a gente tem nas nossas lojas os açougues, a gente tem a padaria, que a gente chama aqui de café com pão, a gente tem empório, a gente tem também uma variedade de vinhos, então temos uma adega com uma variedade enorme de vinhos. A gente tem estado presente, há 2 anos atrás, nós adquirimos diversos pontos nas principais regiões aí das grandes cidades, onde nós não estávamos presentes. A gente normalmente tinha as nossas lojas sempre na periferia, e hoje a gente está em regiões nobres, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, todas as grandes capitais, e isso tudo fez com que esse público viesse para as nossas lojas, né? Então a gente atraiu um público diferenciado e também mais exigente, o que nos desafia aí a manter a nossa proposta de valor de preços baixos, mas ao mesmo tempo também satisfazer a expectativa desse cliente. E essa expectativa por uma experiência de bem-estar durante as compras é algo que o consumidor cobra bastante? Eu, por Sim, é uma exemplo, expectativa. Sandra, eu, por exemplo, não me importo muito se vou a um supermercado e ele não é assim, cheio de porcelanatos, nem de prateleiras incríveis, dobráveis e luz de LED, enfim.
eu não tenho essa preocupação com a questão da infraestrutura, da estética, mas imagino que muita gente tenha, né? As pessoas buscam um ambiente agradável, né? Então é isso que a gente coloca nas nossas lojas. É claro que a gente não tem requinte nas lojas, até porque a nossa proposta é uma proposta de preço baixo, então os nossos custos precisam se manter baixos para a gente conseguir manter essa proposta, mas a gente procura ter lojas agradáveis, né? Para que a pessoa se sinta bem dentro da loja, limpa, com uma iluminação adequada. Então, é isso que a gente tem buscado, mas sem nenhum requinte, nenhum serviço especial. Isso a gente realmente não tem nas nossas lojas. Agora, Sandra, um atacado consegue vender a preços baixos exatamente porque ele não necessita de uma boa infraestrutura, né, de tudo isso que faz com que o consumidor tenha uma boa experiência de consumo. Como é que fecha essa conta? De que maneira vocês conseguem manter ali um preço menor em relação à concorrência e ainda assim oferecer uma boa experiência? Olha, a gente tem procurado, primeiro, melhores negociações junto aos nossos principais parceiros, e então a gente tem um trabalho na área comercial muito forte de buscar sempre também o melhor negócio, né, para a nossa empresa, um trabalho muito forte com relação ao controle de despesas. Então, buscamos isso por meio de conscientização dos nossos colaboradores, né, na redução, inclusive, da utilização de água, energia, enfim, tudo isso. E também temos um trabalho forte em investir em tecnologia na nossa operação. Por exemplo, nas nossas lojas não tem papel, a gente tem um investimento grande para otimizar e buscar a produtividade na operação. Então, isso que a gente tem feito para a gente conseguir manter aí os nossos preços baixos, né, conseguir manter as nossas despesas também baixas, para a gente conseguir garantir para o cliente sempre um negócio bacana dentro das nossas lojas. Você acha que a tendência do setor atacadista é ter todo tipo de produto, até aqueles que são mais sofisticados? Eu te pergunto, porque eu tenho aqui uma pesquisa do Instituto Acatu e da consultoria Globescan, mostrando que 64% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por algumas opções saudáveis e produzidas de forma sustentável. E aí eu te pergunto se vocês têm dado mais espaço a alimentos orgânicos, alimentos funcionais, produtos à base de plantas que possam substituir a proteína animal, ou o supermercado atacadista, ele não tem esse foco em investir em produtos muito diferenciados? A gente tem buscado atender essa expectativa do cliente. É claro que, assim, produtos muito sofisticados, muito diferenciados, possivelmente você não encontre nas nossas lojas, mas o que a gente busca? Atender, por exemplo, a regionalidade. Então, assim, nossa área comercial, por exemplo, ela é toda focada na região. Então, a gente busca produtos que fazem sentido. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões aí continentais, com uma cultura totalmente diversa. Então, os produtos consumidos, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, são diferentes. Então, o que a gente tem investido é em garantir produtos regionais que atendam a expectativa do nosso consumidor e, claro, também saudáveis, enfim, tudo isso, mas sem sofisticação. Isso não é a nossa proposta de valor. É interessante, né, você quando opta pelos produtos da época, os produtos regionais, além de fomentar a economia local, Sandra, você tem uma série de benefícios do ponto de vista ambiental, né? Porque é um produto ali que normalmente não consumiu tanta água para ser produzido, não emitiu tantos gases de efeito estufa. Então, nessa conta, existem ali externalidades que muitas vezes o consumidor não enxerga, né? Não, e além do que, a gente também impulsiona os pequenos produtores, né? Porque os regionais normalmente são pequenos. Então, a gente dá oportunidade para que eles também possam estar conosco, né? Consigam desenvolver seus negócios. Isso faz parte, inclusive, da nossa estratégia de sustentabilidade, que é impulsionar a prosperidade, né? Isso está diretamente ligado ao nosso propósito como companhia, que é fazer com que a prosperidade seja uma realidade para todos, mas principalmente para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores, para as comunidades no entorno das nossas lojas. Então, investir nos produtos regionais é uma resposta a essa atuação, a essa estratégia que a gente estabeleceu e também a gente está totalmente alinhado com o nosso propósito como companhia.
A gente tem notado que o setor de alimentos está buscando um alinhamento à agenda ESG, nos três pilares da agenda. Agora, quem ainda não está em total conformidade com o sistema ESG, alega duas coisas: a questão dos altos custos e a dificuldade em encontrar parceiros que sejam compatíveis com as boas práticas da agenda. No caso de vocês, vocês conseguem, né, enfrentar esses desafios com maestria. Como é que faz? Que dica você daria para tentar driblar esses problemas? Olha, acho que assim, a parceria é um caminho, né? Então, hoje a gente prioriza estabelecer parcerias para que a gente possa construir esse futuro mais sustentável. A gente também coloca isso na estratégia da companhia. Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto de uma loja, a gente já considera as questões que a gente coloca de ter uma construção mais sustentável, da utilização da iluminação, por exemplo, de LED, de ter a fachada das nossas lojas com vidro. Então, tudo isso já está previsto na própria estrutura e que nos permite ter uma atuação mais sustentável, porque eu tenho uma loja mais clara, um ambiente mais adequado, sem tanta necessidade de energia, por exemplo, com as fachadas de vidro. A iluminação em LED é uma iluminação que permite uma economia grande na energia elétrica. Então, assim, acho que tudo isso são estratégias que a gente define para que a gente busque efetivamente conseguir atuar de forma sustentável, além de todas as parcerias também que a gente estabelece. Sandra, conta pra gente a quantas anda o plano de descarbonização do açaí. Eu sei que vocês têm uma meta de reduzir em 38% as emissões de carbono até 2030. Essa é uma meta ambiciosa, hein? Sim, é uma meta ambiciosa, mas que a gente tem trabalhado fortemente para atingi-la. A gente atua muito fortemente, né, no escopo 1 e 2, né, então a gente entende que, assim, dentro do nosso modelo de negócio, a nossa atuação no escopo 1 e no escopo 2 é onde está efetivamente na nossa mão. Então, assim, a emissão no escopo 1 tem a ver com os gases refrigerantes. Então, o que a gente tem feito? Nas lojas novas, a gente já entra com equipamentos adequados, né? Então, os balcões de refrigeração, de climatização das nossas lojas. A gente tem passado também por um processo de reformulação desses equipamentos nas lojas mais antigas, para que a gente possa ter 100% dos nossos sistemas mais modernos e adequados para que a gente não tenha tantas emissões. Além disso, a gente tem um programa de caça-vazamentos nas nossas lojas, é um programa feito pela nossa área de manutenção, para a gente garantir que não haja vazamento de gases. E a gente tem também, no escopo 2, uma atuação muito forte com a utilização do mercado livre de energia. Então, hoje, nós somos um dos pioneiros nesse aspecto, então a gente consegue diminuir os impactos negativos com tudo isso, combater as mudanças climáticas. 97% das nossas lojas hoje priorizam energias renováveis, então são essas as nossas principais ações para que a gente possa aí reduzir aí as nossas emissões de carbono. E aí, o ano passado, a gente reduziu em 10%, então, assim, a gente está firme nessa meta, tenho certeza que a gente vai conseguir atingi-la. Muito bem, só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, a gente fala muito esse termo, escopo 1, escopo 2 e 3. O 1, gente, são as emissões que são liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações da empresa. Então, são as operações internas. O 2 já diz respeito às emissões indiretas, mas aquelas que provêm da energia elétrica que a companhia adquire. E o escopo 3 é a emissão de gases do efeito estufa de forma indireta por meio dos seus fornecedores, parceiros, é a cadeia indireta, é a mais difícil da gente conseguir engajar, não só no seu setor, né, Sandra? Mas, em geral, realmente conseguir colocar todos na mesma página é a grande dificuldade. Como é que tem sido esse trabalho de engajamento do escopo 3, ou seja, da cadeia de fornecedores? Olha, o que a gente entende que é nosso papel, né, nesse escopo é exatamente isso, a influência, o incentivo à divulgação de melhores práticas, a comunicação, né, o dividir essas melhores práticas. E o que a gente fez recentemente, nós temos um prêmio
onde a gente faz o reconhecimento de fornecedores logísticos que abastecem as nossas lojas aí a gente avalia o processo todo de abastecimento e tem um prêmio para esses fornecedores. O ano passado a gente incluiu a categoria de sustentabilidade nesse prêmio, e a gente reconheceu os fornecedores que têm as melhores práticas na logística em relação à redução também das suas emissões, ou que controlam as suas emissões. Então, tinha uma série de aspectos no prêmio onde nós fizemos esse reconhecimento e fizemos também a divulgação das práticas entre os fornecedores. Então, nós entendemos que a gente pode contribuir no escopo 3 muito fortemente como um influenciador, como um motivador, né, dando informação, conhecimento para as pessoas, para que elas possam cada vez mais buscar ações e práticas mais sustentáveis. Mas, assim, a gente teve, e foi muito bacana, os próprios fornecedores nos agradeceram por poder trocar essas melhores práticas. Então, a gente entende que nós, como sendo um interlocutor, né, entre a indústria e o cliente final, a gente consegue fazer essa interface aí, divulgar todas as melhores práticas que estão acontecendo, porque hoje, assim, a gente sabe da nossa responsabilidade como empresa, como cidadão, né, em todos os aspectos que interferem no clima. Olha, eu acho muito interessante ter esse caráter inspirador, mas também tem aquela outra questão de ser uma relação de mão dupla. Vocês necessitam de um fornecedor que esteja em conformidade com a agenda ESG, e o fornecedor, claro, precisa de uma empresa para continuar disponibilizando ali a oferta de produtos. Como é que vocês fazem com a questão da rastreabilidade para realmente monitorar a cadeia de suprimentos, garantir que todos os produtos, as mercadorias que são vendidas nas lojas não tenham passado, por exemplo, por área de desmatamento ilegal, não tenha sido fruto de trabalho análogo ao da escravidão ou trabalho infantil? Como é que vocês fazem isso? Imagino que seja algo bem complicado, né? Porque ali é um trabalho de formiguinha, de você estar o tempo todo auditando, monitorando para saber a procedência desses produtos. Sim, é um desafio constante, não tenha dúvida, mas a gente tem trabalhado fortemente para a gente poder garantir aí, a atuação junto às cadeias de fornecimento, para que elas sejam as mais responsáveis e sustentáveis possível. O que que a gente faz? Periodicamente, a gente elabora aí uma matriz de risco socioambiental da nossa cadeia de valor, e aí a gente relaciona quais são as cadeias mais críticas, os principais riscos dessas cadeias. A gente hoje contempla aí 14 cadeias, e a gente trabalha fortemente no monitoramento, no acompanhamento dessas cadeias e identificando processos críticos, a gente faz um levantamento, uma investigação, atuamos, quando necessário, junto a esse fornecedor para apoiá-lo, para ele corrigir os problemas, ou até mesmo podemos bloqueá-lo, dependendo da criticidade do fato. Então, isso faz parte aí das nossas políticas internas, dos nossos contratos com os fornecedores. Então, a gente já estabelece cláusulas que prevê que ele possa ter, sim, uma atuação responsável em relação às cadeias de valor como um todo. E a gente faz esse monitoramento por meio dessa matriz que a gente constrói de cadeias críticas. Esse seria o calcanhar de Aquiles do setor de alimentos, Sandra? Se a gente pudesse elencar, assim, um tema que está ali no topo das prioridades para se promover o alinhamento à agenda ESG, o que você citaria? Olha, acho que, assim, a cadeia de valor como um todo, ela é muito ampla, né, e a gente tem situações, sim, críticas. O que eu colocaria para você, que eu acho que o principal desafio são com os pequenos fornecedores, né, porque as grandes empresas, elas hoje já estão nessa agenda, elas entendem e têm condições de atuar. Os pequenos fornecedores precisam de apoio, e isso a gente tem feito. A gente tem apoiado os pequenos fornecedores, inclusive na construção de planos de ação, para que eles corrijam possíveis irregularidades. Isso é uma coisa que a gente tem feito muito fortemente, e entendo que faz parte do nosso papel como uma grande empresa. Não só porque faz parte do papel, porque é uma questão mesmo de obrigação, mas para fazer realmente o negócio funcionar, né, Sandra? Um Sim. um precisa do outro, né? Sandra, com relação à questão da eficiência energética, você citou aí, por exemplo, que vocês utilizam 100% de iluminação em LED, fachada de vidro para garantir o melhor aproveitamento da luz natural,
e sistemas de climatização em algumas lojas, né? E que muitas dessas lojas já nascem assim, elas não precisam ser reformadas. Que tipo de economia, que tipo de vantagem vocês auferiram em razão dessa nova, diretriz da empresa? Olha, a gente tem como diretriz, né, ter essa atuação, então faz parte do nosso escopo, de modelo de loja, então na hora que a gente faz o projeto da loja, a gente já considera isso está embutido aí no custo, porque a gente entende que tem ganho, porque eu ofereço uma melhor, experiência para o cliente, então eu tenho uma loja clara, muito mais agradável, muito mais convidativa ao cliente, especialmente o novo cliente, como a gente falou no início, né, um cliente hoje mais exigente. Então, isso, de alguma maneira, faz com que eu aumente o meu fluxo na loja e eu tenha um melhor resultado. E também reduz as minhas despesas, porque esse processo todo faz com que eu tenha menores custos com energia elétrica, com ar-condicionado, enfim, todos esses aspectos. Vocês têm um programa muito interessante chamado Destino Certo, em que vocês fazem a doação de frutas, legumes e verduras que não estão esteticamente adequadas para venda, mas que ainda podem ser consumidos com Sim. segurança. Isso é muito interessante porque é uma ação que evita a sobrecarga nos aterros sanitários, né, Sandra? E também contribui para a luta contra o desperdício de alimentos, que é um grande desafio da agenda ESG. Como é que tem sido esse programa? Olha, esse programa é um programa que a gente tem muito orgulho dele, assim, praticamente todas as nossas lojas estão neste programa, então elas fazem as doações desses produtos. A gente tem aí hoje mais de 156 organizações que contam com esse apoio de doações, do açaí. A gente tem aí distribuiu aí no último ano mais de 2.000 toneladas de produtos e a gente contribuiu aí para mais de 4 milhões de refeições para pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, assim, é um programa que, na nossa visão, traz muito resultado, está muito alinhado com a nossa estratégia, e tatua, né? Essas organizações todas são organizações que estão presentes no entorno das nossas lojas, nas comunidades onde a gente está presente. Então, a gente consegue apoiar e garantir aí uma alimentação adequada para muita gente, então isso é muito bacana dentro desse programa. E de combate à fome, né, Sandra, que é um Sim, ODS perseguido aí pela maioria das empresas do setor, né? sim, combate à fome é uma das nossas frentes de atuação, né? Então, a gente tem no Instituto Açaí, que é o braço social do açaí, um pilar que a gente atua, que é na questão da segurança alimentar. Então, a gente tem diversos programas, o Destino Certo é um dos programas, mas a gente também tem cozinhas solidárias, onde a gente serve mais de 51.000 refeições, apoiando aí 5 cozinhas comunitárias com recursos financeiros. A gente tem cozinhas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Manaus. Também temos um programa que nós lançamos o ano passado, que é muito bacana, que chama Cartão Mais Escolha. É um programa que é um benefício que a gente entrega para mulheres negras monoparentais, né, de famílias monoparentais. Então, essas mulheres, hoje, na região de Santarém, Serrinha e também aqui em São Paulo, elas recebem esse cartão e elas fazem suas compras, porque a gente entende que a gente também precisa dar dignidade para as pessoas, né? Não só dar uma cesta básica, mas dar para ela também o poder de escolha. Então, esse é um programa piloto dentro do Instituto, que nós estamos fazendo desde o ano passado, e tem nos trazido também resultados muito bacanas. Além de todas as doações emergenciais em situação aí de calamidade que a gente tem em todo o Brasil, né? Então, especialmente agora, no Rio Grande do Sul, a gente também tem atuado muito fortemente, né, com doação de alimentos, de água, de colchões, cobertores. A gente também está fazendo um apoio para as crianças, um apoio psicológico. Então, a gente, junto com uma organização do Rio Grande do Sul, a gente está apoiando para que a gente dê apoio psicológico às crianças, porque a gente entende que é um momento muito crítico. Então, a gente tem essa atuação muito forte dentro do Instituto Açaí. Muito bem. Queria saber como é que vocês capacitam o time interno
na hora de empregar as melhores técnicas de relacionamento com os clientes. Porque esse é um setor muito vulnerável, né, a furtos, a qualquer tipo de comportamento irregular dentro de uma loja ou próximo à loja. Ao mesmo tempo que precisa coibir esse tipo de comportamento, precisa saber fazê-lo de uma maneira correta, né, na dose certa. Como é que vocês fazem isso? Nós temos no Açaí, a Universidade Açaí, né, então é uma plataforma que a gente disponibiliza e também temos cursos presenciais para todos os nossos mais de 80 mil colaboradores. Então, a gente tem trilhas para todos os cargos. Nessas trilhas, a gente tem programas técnicos específicos para a atuação que elas têm no dia a dia, na operação das nossas lojas, mas também temos programas comportamentais, que têm foco no atendimento, nos procedimentos, por exemplo, de abordagem dos nossos clientes. Então, são feitas muitas e muitas horas de treinamento, a gente tem um número de horas muito acima do mercado, então são em torno de 34 horas ano por colaborador. O mercado normalmente pratica em torno de 17, então a gente faz o dobro. Então a gente tem um investimento muito, muito forte em capacitação do nosso time, não só no técnico, mas também nesse aspecto comportamental, para atendimento e principalmente para abordagem dos nossos clientes. E esse treinamento, Rosana, ele se estende também para os nossos parceiros terceiros. Então a gente também tem um trabalho muito forte com os nossos parceiros que atuam nas nossas lojas, seja na questão de segurança, no monitoramento das nossas lojas, nas questões de limpeza, que a gente conta com parceiros para fazer esse trabalho, não são colaboradores próprios, mas a gente também apoia essas empresas para que elas formem as pessoas e, em alguns casos, a gente mesmo treina essas pessoas para que eles estejam alinhados à nossa cultura, e a nossa forma de respeito a todas as pessoas. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos e a gente investe muito fortemente. E vi que vocês estão muito alinhados com as grandes tendências e com o que realmente é aplicável ao nosso país nessa questão de treinamento de time interno. Vocês adotaram um manual antirracista da nossa grande filósofa Djamila Ribeiro. Eu já li esse manual, recomendo a todos, porque tira o foco do racismo, da questão individual, e passa a encará-lo como racismo estrutural, um sistema engendrado para continuar oprimindo a população negra. Muito legal essa preocupação em conscientização do time em razão nessa questão do tema étnico-racial. E a questão do gênero, hein, Sandra? Eu sei que vocês estão muito bem representados com grandes lideranças femininas aí no Açaí, né? Sim, a gente tem evoluído muito nesse aspecto, né? Então, a gente tem programas de formação de mulheres específico para a gente fortalecer a nossa liderança feminina. A gente tem mulheres no nosso conselho, que não é comum, né? A gente consegue ter 2 mulheres no nosso conselho. A gente, na reformulação que a gente fez no ano passado, a gente tem agora 2 mulheres, e a gente tem investido muito fortemente na formação dessas mulheres. E uma das coisas que a gente adotou aqui, Rosana, é assim, qualquer processo seletivo para cargos de liderança, obrigatoriamente eu apresento pelo menos uma mulher. Então, assim, a gente incentiva que a gente sim tenha mulheres em todas, como finalistas dos processos seletivos para liderança. É uma forma aí da gente impulsionar a presença da liderança feminina aí no nosso negócio. Não é uma tarefa fácil, eu diria para você que é um desafio. Esse é um negócio historicamente masculino, né? O varejo, o atacado como um todo, vem de uma história aí onde a presença masculina era muito forte, e a gente tem, sim, construído uma história de mudança aí nesse modelo de negócio. Você A gente tem apresentou muitas pra gente mulheres na aqui. loja, na área comercial, enfim, toda a nossa operação. Maravilha, parabéns. Sandra, você apresentou para a gente aqui uma série de iniciativas, de programas, de projetos, dos 3 pilares da agenda ESG, tanto na questão ambiental, social e de governança. Por que que o Açaí Atacadista resolveu encarar realmente a agenda ESG, se alinhar a ela e propagar essas boas novas? Olha, para nós, assim, a agenda, né, ESG, para nós, ela está totalmente vinculada ao nosso propósito, como eu disse para você. Então, assim, a gente redefiniu a nossa estratégia
de sustentabilidade durante a mudança que a gente sofreu aí nos últimos anos como companhia, né? Então, a gente deixou de ser uma empresa controlada para ser uma corporation. Então, isso tudo traz para a gente um nível de exigência, seja dos nossos acionistas hoje, dos nossos stakeholders de uma maneira geral, mas principalmente dos nossos clientes, né? Existe uma expectativa cada vez maior, né, do público em geral, de que as empresas tenham uma atuação muito forte. E a gente também entende, por ser uma grande empresa, por estar presente no Brasil inteiro, a nossa responsabilidade. Então, a gente incorporou essa agenda na estratégia da companhia, tanto que o propósito do nosso negócio está diretamente ligado à nossa estratégia de sustentabilidade. Então, cada vez mais a gente tem atuado com a estratégia de sustentabilidade de forma transversal. Então, não é a área de sustentabilidade que é responsável por todos esses programas que eu citei, a companhia como um todo, todas as diretorias, e acho que isso é parte aí do segredo do sucesso. E a gente tem trabalhado muito fortemente a cultura ESG aqui dentro, com eventos, inclusive, que você participou com a gente, foi um prazer tê-la aqui, mas a gente tem incentivado cada vez mais falar do tema, né, disseminar, trazer conhecimento sobre o tema para os nossos mais de 80 mil colaboradores, porque a gente entende, sim, que isso vai trazer um grande diferencial. Eu, como responsável pela área de gestão de gente, vejo nos processos seletivos, as pessoas hoje escolhem as empresas pelas práticas de ESG também. Né, não só mais pelo salário ou pela posição, mas elas buscam entender o que a gente está fazendo. Então, cada vez mais esse tema tem se tornado muito mais relevante para as empresas e não é diferente para nós. Sandra, quero te agradecer profundamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidar para a gente se encontrar mais uma vez. Claro, vai ser um enorme prazer, eu que agradeço, foi uma honra participar aí do seu programa, muito obrigada. Eu conversei com a Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Açaí Atacadista. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelucci, nos trabalhos técnicos a outra linda Priscila Gubiotti e o Gabriel Ferraz, e na edição Rafael Furugem. Beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.